Olá, programa Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre o aumento no número de casos de AIDS entre os homens. São 3 para cada mulher contaminada no Brasil. Você vai conhecer projetos inovadores criados por alunos da Educação Básica de Alagoas que estão expostos numa feira experimental. E ainda vamos mostrar uma exposição itinerante que vem de São Paulo e mostra uma radiografia da vida urbana. Projetos inovadores produzidos por alunos da Educação Básica de todo o estado estão expostos na feira experimental, organizada pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. 50 projetos de escolas públicas e privadas de todo o estado estão participando da Experimental, a Feira de Ciências da Educação Básica de Alagoas. Ao todo, 116 trabalhos foram inscritos na feira. Os 50 melhores foram selecionados porque apresentam relevância técnica, científica, social e cultural. Estimular o aluno, desde o ensino básico, passando pelo ensino médio, a alimentar sua curiosidade, aplicar a metodologia científica à solução dos seus problemas, isso é fundamental para o crescimento cultural e educacional das crianças. Nossa intenção é apresentar a criatividade do aluno, dar motivação ao professor para que novos inventos, novas tecnologias sejam apresentados para a sociedade alagoana. Estes alunos do município de Rio Largo desenvolveram na escola um projeto sobre a produção de milho transgênico como prevenção de doença. A transgênese é como se fosse um copia e cola do DNA. Pegaríamos o DNA, por exemplo, da cenoura, que possui o beta-caroteno, e colaríamos no DNA do milho. Isso, o milho possuiria o beta-caroteno, ajudaria a evitar doenças como osteoporose, diminuiria a incidência de câncer. O público que visita a feira pode escolher o projeto que acha mais interessante e votar nele. Aquele que for mais votado irá ganhar uma bolsa do CNPq de 1 ano. Um dos projetos com mais visitações na feira é o trabalho inovador que estes alunos de uma escola pública de Maceió estão apresentando sobre produção de plástico biodegradável a partir da casca da mandioca. O plástico comum ele leva 200 anos ou mais para se decompor. Já o plástico biodegradável ele tem um termo de 13 semanas a 20 semanas. Então nós pensamos uma forma delas lucrarem 2 vezes, tanto vendendo a mandioca em si, quanto vendendo a casca para a produção do plástico. Dados do Ministério da Saúde apontam um aumento no número de casos de homens com AIDS no Brasil. Em 2006 foram notificados 1 caso de mulher para 1,2 em homens. Agora, em 2015, esse número aumentou para 3 homens contaminados para cada mulher. Para explicar o que vem causando esse aumento, eu converso agora com a coordenadora do programa DST AIDS da CESAL, Analisa Santos. O Alagoas acompanha esse dado? Não, Alagoas tem uma situação diferente. Nós temos uma tendência à feminilização. Para você ter uma ideia, no início da epidemia, no estado de Alagoas, aparecia 18 homens para aparecer uma mulher. Hoje, menos de 2 homens já aparece uma mulher. Então, o nosso comportamento da epidemia no estado de Alagoas se caracteriza pela feminilização. Como também a pauperização, a baixa escolaridade, que é o que a gente utiliza para avaliar o comportamento da epidemia, relata também essa tendência de pauperização. O que esses números revelam? Bom, os números, nós usamos a epidemiologia para subsidiar nossas atividades e tentar elaborar campanhas e atividades nas unidades de saúde que consiga atingir essa mulher e consiga atingir os jovens também, que nós temos um aumento do número de casos dos jovens. Isso atrelado ao comportamento sexual dos jovens, né? Maior número de parceiros, início da vida sexual prematuramente e o uso também de drogas lícitas e ilícitas, né? Então, é muito difícil sobre o efeito dessas drogas e com idade precoce você conseguir que esse jovem esteja realmente negociando o preservativo em todas as suas relações sexuais. O Estado, o governo brasileiro, o governo de Alagoas, as prefeituras, elas participam ativamente de campanhas com distribuição de camisinhas. Isso, qual é a relação desses novos números com essas campanhas? Bom, a gente já tem consciência de que existe banalização do uso preservativo. E para isso a tecnologia está apresentando outras estratégias para quem banaliza ou quem, por algum motivo, rompeu o preservativo. Então, hoje, o indivíduo ele pode se dirigir a uma UPA, pode dirigir ao Hospital Escola Elvio Alto e fazer
a quimioprofilaxia. Então, nós também temos essa oportunidade de ofertar uma estratégia para que a pessoa não se infecte pelo HIV. E é muito desconhecido. E quando é conhecido, a população ainda fica muito constrangida de procurar um serviço de saúde porque fez sexo sem um preservativo. O que é a quimioprofilaxia? Bom, é justamente isso. Nós atualmente no Brasil disponibilizamos a quimioprofilaxia pós-exposição. Então, temos a quimioprofilaxia para uma exposição por um acidente ocupacional de um profissional de saúde e oferecemos para as vítimas de violência sexual, como também alguma pessoa que se expôs sem o uso do preservativo conscientemente e precisa usar, então, a quimioprofilaxia durante 28 dias para evitar que ele se infecte pelo vírus. É um remédio, um tratamento? Exatamente, é o coquetel. Utilizado como é utilizado para o tratamento, escolhido com a melhor forma de evitar uma entrada do vírus no seu organismo. Ele é preventivo porque ainda não se fez o diagnóstico, foi só uma exposição? Exatamente, né? Isso é para evitar que o vírus do HIV, nessa exposição, ele penetre na célula de defesa e aí ele se multiplique e aí instala o quadro de um indivíduo HIV positivo e futuramente, se ele não tiver tratamento, um indivíduo com AIDS. A população sabe exatamente que existe essa possibilidade? Não, ainda é um pouco informado e ainda é um pouco utilizado pela população. Justamente porque eu te falei, a discriminação, o preconceito de chegar a uma unidade de saúde e revelar que se expôs, ainda é difícil. Agora, pelo profissional de saúde, é muito comum e pelas vítimas de violência sexual que são encaminhadas para esses serviços. Isso inclusive, a garantia do sigilo, né? Vai proporcionar a vida, né? E o sigilo absoluto, né? Exato. A gente tem, até a nível nacional, tem despertado na população a questão de que o uso do preservativo não é apenas a única estratégia. Nós temos que tratar as doenças sexualmente transmissíveis, que nós já sabemos que uma DST aumenta em 10 vezes a chance de uma pessoa ser infectada pelo HIV, digamos assim, que tem uma porta de entrada para que o vírus entre. Então, as pessoas precisam estar regularmente indo na unidade de saúde, fazendo seus exames preventivos para reduzir a chance de pegar um HIV por conta de uma doença sexualmente transmissível anteriormente já instalada, né? Então, a gente tem divulgado que, além do preservativo, a testagem do HIV, uma vez testando o HIV, dando positivo, iniciando o tratamento imediato, porque até iniciando o tratamento imediato é uma atividade, é uma prevenção, porque ele reduz a chance de infectar outra pessoa em 96%. E essa banalização, né, ou até mesmo a divulgação de campanhas, tem gente que entende de uma forma diferente, não? Agora eu posso fazer sexo seguro, não importa a AIDS, o que é que seja. Veja só, a nossa geração ela conviveu com muitas perdas de ídolos, né? Então a doença impactava muito, a mídia constantemente abordava o óbito de alguma celebridade. Hoje, essa nova geração, muito ele não tem... Muito embora que às vezes escondia, né, a real Exato, causa. Algumas celebridades que revelavam seu diagnóstico, né? Hoje, como a AIDS não tem mais aquela característica da pessoa super magra, caquexia, não tem mais tanta divulgação e essas pessoas convivem normalmente e aí o nosso jovem perde a oportunidade de estar vendo que a AIDS está circulando e que a AIDS existe e vai banalizando essa prevenção. Agora, às vezes também se percebe o uso indevido. Muita gente pega o preservativo e não o utiliza de forma correta. Faz brincadeiras, enfim, estimula o sexo, mas o preservativo não é usado. Veja só, as campanhas educativas, sempre a gente demonstra as maneiras corretas, nas unidades de saúde a gente demonstra a maneira correta de utilizar o preservativo. Mas o importante é que se veja o preservativo, que esse preservativo esteja em instituições, em locais que aglomeram a população, em festas, em bares, em boates, para que as pessoas, ao ver, use. E, obviamente, né, a gente precisa informar ele que o uso de drogas lícitas ou ilícitas dificulta essa negociação, então as pessoas precisam estar conscientes e inserir
esse hábito, como inserir outros hábitos na sua vida de prevenção, com hábitos de higiene. Então, assim, o preservativo é gratuito, o preservativo é fácil de levar, o preservativo está disponível em locais que não são mais unidades de saúde, não precisa de cadastro, não precisa de prescrição médica, não tem efeitos colaterais e ainda temos tanta dificuldade de usá-lo. Nós temos outro perfil de adolescente, de homem, de mulher. A iniciação sexual é cada dia mais cedo. Isso repercute nos números e nas estatísticas? Exatamente. Para você ter uma ideia, a iniciação precoce da juventude, ela traz uma situação diferente para o nosso banco de dados. Quando a gente avalia o número de casos de AIDS até 19 anos, as mulheres predominam. Mas por que as mulheres predominam? Será que temos mais mulheres com HIV/AIDS do que homens nessa faixa etária? Mas não, é porque temos mais mulheres gestantes nessa faixa etária. Uma vez gestante, ela faz o teste do HIV e detecta. Então, a gente precisa trabalhar com essas meninas, nós precisamos trabalhar com o uso do preservativo feminino para dar autonomia a essa mulher para fazer a sua prevenção. É diretamente proporcional o número de mulheres, jovens, adolescentes dos homens mais velhos? Não. Existe uma diferença. Nós temos uma tendência de AIDS, da nossa epidemia AIDS, de jovens adultos. Quando a gente faz por sexo, a gente vê uma variação de faixa etárias, né? Quanto mais jovem, feminino. Quanto mais faixa etária, mais aí entra o sexo masculino, né? Isso é muito característico nesses nossos bancos de dados, porque a gente sabe que o HIV, ele se apresenta ele pode apresentar de 8 a 10 anos para aparecer. Então, como o nosso banco é um banco de AIDS, então ele vai apresentar-se na idade adulta como um indivíduo com AIDS, mas ele deve ter pego o HIV com 8, 10 anos atrás, ainda jovem. Então, sim, mulheres predominam, as mulheres na faixa etária jovem e homens predominam no adulto jovem. Depois do intervalo, a gente continua esse papo com a coordenadora do programa de DST e AIDS da Secretaria de Saúde do Estado, Monalisa Santos. Você vai conhecer uma exposição que faz uma radiografia da vida urbana. Até já.